Bom, turma, eu vou apresentar para vocês, bem resumidamente, o currículo da nossa amiga Maria Alice, que está presente. Maria, sua saudação, seja bem-vinda. Oi, Rafa. Olá, boa noite a todo mundo. Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha, ó, muita alegria te receber aqui. Sou um grande admirador do seu trabalho, da sua pessoa. E a primeira pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco é justamente sobre isso. Me fale um pouquinho sobre você, sobre os seus desafios aí na causa bonita que você abraça. Enfim, mas deixa eu fazer um resuminho primeiramente do seu currículo para quem ainda não conhece o seu trabalho. Então vamos lá. Maria Alice da Silva. Ela é doutora e mestra em Ética e Filosofia Política pelo PPG-FIL, da Universidade Federal de Santa Catarina, e é graduada em Filosofia. Maria fez seu estágio doutoral na Universidade de Santiago de Compostela, na Galícia, na Espanha, para onde vou em setembro, com o apoio da Maria Alice, né, me dando várias dicas. Ficarei com o mesmo orientador, né? O professor Oscar Horta, que Maria Alice ficou também. E Maria Alice ela é autora do livro Direitos Animais, Fundamentos Éticos, Jurídicos e Políticos. Um livro que eu sou da área do direito, estou estudando sociologia no doutorado, mas esse livro está me ajudando muito a ter bases filosóficas para, né, conhecer e difundir mais os direitos dos animais. Essa obra foi publicada, turma, em 2020. Em 2020, Maria? Acho que sim, né? Foi, aham. O auge da pandemia. Isso, então ó, aproveitem, aproveitem. E nesse livro, em um dos capítulos, Maria Alice aborda a ética do cuidado e o ecofeminismo. Além disso, Maria Alice, vou continuar aqui convidando vocês a correrem atrás aí do trabalho da Maria Alice. Maria Alice organizou também recentemente uma outra obra, junto de outras pessoas, né? A obra chamada Animalidades, Fundamentos, Aplicações e Desafios Contemporâneos. Uma obra muito boa, uma obra disponível gratuitamente em PDF. Nessa obra tem um capítulo 4 do Fábio Oliveira, que eu acho muito importante, dentre tantos outros, né? Porque ele traz o aspecto do especismo estrutural. Inclusive, eu tenho um canal com a minha companheira Evelyn, chamado Casal Animalista, que acabamos de postar um resumo sobre o especismo estrutural. Então, quem quiser, nos siga por lá também. Então, fica aqui outra recomendação: livro Animalidades, Fundamentos, Aplicações e Desafios Contemporâneos. Bom, turma, ainda mais um pouquinho sobre a Maria. Ela foi professora no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje ela é professora autônoma através da plataforma de ensino chamado aulasdamarialice.com.br. Acessem, conheçam, conteúdo de muita qualidade que precisa chegar a mais e mais pessoas. E além disso, né, Maria, você é sócia fundadora do espaço socioesportivo Aldeia da Conceição, onde você aplica, né, a sua filosofia realmente na prática. Então, minha amiga, mais uma vez te agradeço, agradeço a turma que está comentando, participando, façam perguntas para que a gente possa interagir e Maria possa também respondê-las. E assim, para começar, Maria, eu vou pedir que você fale um pouquinho sobre você mesma, sobre os desafios nessa causa humana e não humana que você abraçou, o que te levou a dedicar-se, né, a essa causa e como que isso está sendo pessoalmente para você. Aí depois a gente entra nos aspectos do ecofeminismo animalista. Obrigada, Rafael. Obrigada por falar de mim assim, de uma maneira tão carinhosa, né? É muito bom estabelecer laços, assim, vínculos com pessoas que trabalham, né? São nossos colegas de trabalho. O Rafa é meu colega de trabalho, a gente produziu artigos juntos, já coordenamos, né, grupos de trabalho juntos. E eu sinto, assim, que é um laço que é para além do trabalho, né? E isso é muito bonito, assim, é muito raro de encontrar. E eu tenho a sorte de ter uma rede de pessoas com quem eu trabalho.
e que eu acho que eu posso chamar de amigo, né? Sinto que eu posso, assim, ir para além desse vínculo engessado, né? Que a gente imagina que é o trabalho. Então, eu te agradeço por isso. E isso também acho que fala um pouco, se vamos entender daqui a pouco quando a gente entrar sobre o ecofeminismo. O ecofeminismo é que tenta mostrar para a gente a importância da gente ver a vida de uma maneira mais integral, né? E perceber, inclusive, o cuidado, né? Os sentimentos, a sensibilidade que há a partir das relações. Então, isso que eu já comecei falando para vocês assim, é algo já da prática ecofeminista. Então, eu tenho a sorte no meu trabalho também de conseguir colocar em prática relações ecofeministas, ou seja, pessoas que trabalham comigo, mas que não ficam presos nessa lógica, né, só de trabalho, racional, por exemplo, e que têm a mesma sensibilidade que eu tenho, né, em relação aos animais, a emancipação de todo mundo, incluindo mulheres e outros grupos marginalizados, e também a natureza. Então, assim, isso já explica um pouquinho sobre o que é o ecofeminismo, essa teoria e prática. E por que eu comecei falando isso? Assim, porque, inclusive, quando a gente dá aula, né, nós professores de filosofia política, a gente sempre começa provocando as pessoas, perguntando o porquê de nos definirmos sempre com o trabalho, né? E essa é, claro, uma crítica, porque nós somos muito além do trabalho. O trabalho não necessariamente dignifica, né, as pessoas. Muitas vezes ela escraviza, aprisiona, né? Enfim, então toda uma crítica do trabalho. Mas como eu me sinto muito privilegiada em exercer um trabalho, né, no qual eu me identifico e que eu consigo estabelecer algumas relações, né, que não são violentas, é claro que o trabalho em excesso, né, fui doutora com 27 anos, então precisei me esforçar muito para isso, não estou aqui romantizando isso. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de me definir para além da filosofia, e a filosofia é também um trabalho, né? Então, esse olhar filosófico que eu tenho hoje é algo que veio comigo desde pequena. Minha mãe disse que lá pelos 4 anos, quando eu entrei na fase do porquê, eu nunca mais saí. E aí ela já sabia que eu ia fazer alguma coisa da vida relacionada com isso. E hoje ela entende, né? E isso também fez eu estabelecer uma outra relação com os animais. Acho que esse meu olhar de porquê, né? Então, lá pelos meus 3, 4 anos, eu perguntei para minha mãe o que era aquilo que eu estava comendo. E ela me dizia, é carne, por exemplo, né? E eu perguntava, mas essa carne veio do mercado ou veio do boi? Porque ela já tinha me explicado em algum momento que aquela carne vermelha, por exemplo, era de um boi. Mas eu não tinha entendido muito bem essa relação. E ela percebeu que toda vez que eu sentava à mesa, eu perguntava, o que é isso? Veio do mercado ou veio do boi? Ou veio da galinha, né? Eu entendi os animais. E aí ela percebeu que eu não tinha feito muito bem o elo, né? Entre aquele alimento que tinha sido processado e a imagem do animal. E aí ela me explicou, ela falou, olha, toda carne é um animal. E eu lembro, assim, muito novinha, mesmo antes dos 4 anos, do que formou essa conexão, assim, um dia a gente estava numa churrascaria, eu estava, inclusive, sentada naqueles cadeirões de criança, ou seja, era muito pequena, mas isso ficou muito registrado na minha memória. De eu olhar aquele sangue, né, que saía da carne, e perguntar pro meu pai, o que é esse vermelho? E ele falou, é sangue, né? E aí eu fazer realmente a conexão. Não, é de fato um animal, o corpo de um animal, né? Assim como quando eu me machuco, eu sangro, tô aqui comendo sangue. E isso ficou muito registrado na minha memória como aquele momento que eu fiz a conexão, né, entre aquilo que parecia ser diferente, porque quando a gente vê o alimento animalizado ali pronto, ele não parece ser de fato seu boi, ser a galinha, por exemplo, né? E foi durante muito cedo, assim. Então, eu acho que esse meu aspecto filosófico, né, essa minha inquietação de perguntar o porquê de tudo, e, claro, de ser também, sou muito grata aos meus pais por eles, apesar de muitos novos, eles me tiveram com 18 anos, eles conseguirem entender essa minha inquietação, mesmo não sendo vegetariano e não conhecendo ninguém vegetariano, entendendo que aquilo era algo muito importante para mim. Então, eu passei a ser vegetariana, né, desde muito cedo, né? Desde, inclusive, sem ter pessoas de referência. Mas, para mim, não fazia sentido, né? Eu não conseguia
conectar que aquele de fato deveria ser um alimento, né? Então eu passei boa parte da minha vida questionando tudo em relação a isso, né? Como não existia outros modelos, outras pessoas como eu para eu seguir, as pessoas me questionavam o tempo todo, e esse questionamento interno para mim foi se fortalecendo sempre, né? Cada vez mais. Então, acho que a causa animal, ela surgiu para mim muito antes, né? Muito cedo, muito antes de qualquer coisa, assim, junto desse impulso filosófico. Maravilha. E hoje, como é que está sendo aí essa aplicação da filosofia prática? Diga para mim um pouquinho. Você falou um pouco lá, né, da sua infância, dessa conexão, dessa contribuição ótima aí dos seus pais. E hoje, como é que está aí o seu dia a dia? Então, e aí quando eu entrei na faculdade, eu entrei, né, para o curso de graduação em filosofia aqui na UFSC, que é um curso muito importante para a ética animal, muito importante para a história da ética animal do Brasil, porque era onde tinha a professora Sônia Felipe, né? A professora Sônia Felipe foi uma das primeiras a trabalhar esse tema na filosofia. E então, quando eu comecei, as pessoas percebiam que eu era vegetariana, diziam: Ih, tu vai adorar a Sônia Felipe, né, na primeira fase. Vai querer estudar ética animal. E eu tinha na minha cabeça, ainda não era ecofeminista, apesar de ter esses impulsos que eu mostrei, eu tinha na minha cabeça que eu não podia confundir o meu trabalho com o sentimento que eu tinha com os animais, né? Porque apesar de ser também uma relação, uma lógica racional que eu tinha entendido essa conexão, é claro que eu também tinha pena dos animais, por exemplo, né? Então, era misturado os sentimentos com os argumentos lógicos. E na minha cabeça, eu não podia entrar para a filosofia e usar desses argumentos que, à primeira vista, assim, para mim, eles eram muito sentimentais. Eu achava que não era do campo da filosofia os sentimentos, né? Demorei para perceber que isso não é verdade. E aí eu não aproveitei muito aquele tempo que a professora Sônia Felipe estava se aposentando, mais de curiosidade e tal, mas não quis pesquisar essa temática durante a graduação. Então, eu fui para a filosofia do direito, né? Estudei durante muito tempo o que é o direito, por que nós seguimos regras e assim por diante. Fiz o meu mestrado sobre Hart, que é um filósofo da filosofia do direito, para entender o porquê que nós seguimos regras, né? Porque é importante ter um sistema jurídico, um sistema moral. E aí, quando eu estava acabando meu mestrado, meu orientador falou: Olha, eu acho que tu faz muito bem o que tu está fazendo, mas eu te conheço, tu precisa de algo a mais, tu precisa de uma conexão mais visceral com o tema do teu trabalho. E aí ele sugeriu: vamos pensar como é possível, né, falar de direitos animais, aproveitando tudo que tu já estuda de Hart, a partir de Hart. E isso mexeu muito comigo, assim. Eu lembro que foi no início do mestrado, e quando a gente tem que atropelar, como eu queria, né, já emendar a graduação no mestrado, a gente já entra no mestrado já pensando no projeto de doutorado. Então eu estava naquelas férias, assim, não tinha nem acabado a graduação, porque a graduação eu ia me formar em março. Em março ia começar as aulas do mestrado, e naquele mês, nas férias, eu estava pensando no projeto de doutorado. Então, só para vocês verem como, né, o trabalho filosófico, né, de quem estuda, de quem trabalha pesquisando também é bem cheio, né? E aí eu me vi naquele cenário, assim, poxa, eu relutei durante a graduação inteira, né? Já tenho um projeto de mestrado que me satisfaz, mas acho que o professor Delamar, né, meu orientador, tem razão. Acho que está na hora. Já sou, né, graduado em filosofia, está na hora de eu trazer um pouco desse olhar, essa inquietação que me incomoda desde pequena, né? E aí foi no doutorado, então, né, a partir em meados de 2012, por exemplo, que eu apresentei meu projeto de doutorado e comecei a estudar esse tema. Então, foi de uma maneira muito cuidadosa que essa temática chegou para mim, né? Eu acho que o Rafa, que conhece o meu livro, vai perceber isso. Assim, eu tenho uma construção muito preocupada, filosófica, para depois chegar à conclusão, então, que a gente precisa incluir os animais.
E eu não faço um diálogo só estrito de ética animal. É um diálogo de filosofia de fundamental, assim, né? Pensando uma perspectiva de fundamento das nossas relações. Então, falo de direitos humanos, falo de filosofia do direito, falo de filosofia da educação, tudo envolvendo essa temática. Então, acho que a maneira como eu me relaciono com a filosofia hoje tem a ver com esse paralelo desde a infância, sabe? Não é talvez o centro do meu trabalho, não foi desde o início o centro do meu trabalho, não foi o que me levou à filosofia diretamente, mas indiretamente foi. Indiretamente estava sempre lá, né? Então, acho que essa minha compaixão com os animais, ela, inclusive, me fez ser uma filósofa melhor, né? Porque o medo da compaixão tomar conta, né, fez com que eu tivesse, então, argumentos lógicos, construído uma dissertação de mestrado para poder falar de direitos animais depois do doutorado, né? Me fez ter, assim, um cuidado muito grande para falar desse tema. Acho que de tão precioso que ele é para mim, né? Então, acho que esse é o lugar que eu tenho hoje com essa temática, né? Um lugar muito precioso, né? É precioso não só no meu trabalho, mas é precioso de quando eu estabeleço outras relações, é precioso na minha casa, da maneira como eu me alimento, como, né, todas as escolhas que eu faço, elas envolvem esse tema, né? Muito bom, minha amiga. Tem um comentário da Maria Ângela dizendo que ela é vegetariana desde os 4 anos de idade também, que ela não Que comia carne porque era um bicho, né, que tinha sido matado e que a mãe dela contava também para ela, né, essa história e ajudou a Maria Ângela nessa transição. Outra Maria, né, com uma história até semelhante à sua. Pois é, que legal. Sabe que eu acho que essa é a história de muita gente, né? Acho que assim como eu, como a Maria Ângela, acho que muitas crianças fazem essa conexão. Mas, infelizmente, a gente não tem um espaço educativo que deixe as crianças, então, livres para, de fato, tomarem as suas decisões, né? Geralmente, a gente acredita que com 4 anos as pessoas não podem fazer escolhas alimentares. E a gente tem uma visão muito arraigada, né, de uma cultura animalizada, que os animais precisam estar no prato das crianças, senão as crianças vão ter, né, deficiência de nutrientes, não vão ser pessoas inteligentes. Eu ouvi muito isso quando eu era criança. Não vai ser uma pessoa inteligente, né? Vai te faltar alguma coisa. Lá, quando adulta, tu vai perceber, né? Então, que bom que, assim como eu, Maria Ângela também teve essa liberdade, né? E que outras crianças tenham, porque Uhum. no meu caso, né, no início da década de 90, era muito raro. Pena que eu não conheci Maria Ângela antes, por exemplo. Eu ia adorar ser amiga dela com 4 anos, ter outra vegetariana. A Gisele Halliday, que é uma querida amiga minha aqui de Niterói, ela pergunta a você se você ainda encontra muita resistência, até com os seus amigos, nessa questão. E aí você responde, e em seguida a gente entra no ecofeminismo. Tá. Então, eu já encontrei mais resistência, sabe? Eu acho que me incomodou, e eu vejo, esses dias eu tive um caso, assim, acho que na família me incomoda mais, né? E esses dias eu revivi um caso onde eu percebi. Porque agora, depois de adulta, assim, a gente escolhe as nossas relações, né? Então, assim, as pessoas que não levam a sério, né, o meu vegetarianismo, o meu veganismo, o meu trabalho, eu escolho não me relacionar, né? E aí isso não significa que eu só me relaciono com outras pessoas vegetarianas, né? O meu marido, por exemplo, ele não é vegetariano, né? Mas ele respeita muito e admira as minhas escolhas, né? Não faz parte, assim, a história em relação aos alimentos dele é outra, né? Então, assim, eu também respeito que eu não posso decidir por ele e vice-versa. Então, acho que tem dois momentos diferentes, né? A gente não precisa estar com outras pessoas que pensem exatamente igual a gente, que pratique, né? Que ponha a sua filosofia em prática exatamente igual para sermos respeitados. Então, as pessoas que não me respeitam, que não entendem, eu hoje em dia já não me relaciono mais. Mas esses dias eu estive, né, com algumas pessoas da minha família que já não estão mais convivendo comigo tanto e que talvez que não entendem, né, essa normalidade que é para mim escolher os meus alimentos, né? E, e aí eu fui assim um pouco zoada, sabe? E aí eu me vi de novo, assim, mesmo, né?
com 32 anos, sabe? Eu me via assim como uma menininha sendo zombada, sabe? E não foi gostoso, assim, não foi legal, assim. Eu voltei para casa depois pensando por que que ainda dói isso em mim, né? Por que que pessoas da minha família, portanto, algumas pessoas que eu admiro e tudo mais, quando fazem, assim, piadas e zombam, né? Me pega tanto. Porque me pegou quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu precisei, assim, hoje eu penso, poxa, como eu fui corajosa e forte, como isso realmente era importante para mim. Porque meus pais entendiam e muitas pessoas da minha família entendiam, mas outras não, né? Sobretudo alguns homens, e homens assim que eu tinha como referência na minha vida. Ai, que menina dos animais, sabe assim? De uma maneira, e eu querendo me mostrar perante aquelas pessoas como alguém que toma decisões. E muitas vezes eu disse, não tenho pena dos animais, mas não vejo sentido, sabe? Eu era uma criança muito petulante, não vejo sentido em comer animais. Mas depois eu ia para casa e chorava. Eu chorava porque eu queria fazer parte, né? Eu queria ser vista não como alguém diferente e por isso não incluída, né? Então, assim, hoje em dia eu lido bem, mas tem alguns pontos assim que me remetem a esse momento assim, de fragilidade, de construção de identidade, né? De quando Uhum. criança que ainda me toca. E aí agora falamos do ecofeminismo. Sim, rapidinho. A Maria Ângela, ela comentou que ela tem 68 anos e que isso com ela foi na década de 50, né? Olha só, É. que maravilhoso. Enfim, tem outros comentários aqui, mas depois desse novo bloco aqui, onde você vai falar um pouquinho do ecofeminismo, a gente interage mais com a turma. Mas, enfim, minha amiga, explora aí para gente esse sistema de dominação, de opressão, que oprime mulheres, oprime natureza, oprime animais. Conta para gente o que é ecofeminismo e o que é ecofeminismo animalista. Uhum. Então, o ecofeminismo é uma perspectiva filosófica. A gente pode pensar ele dentro de uma teoria da ética do cuidado, por exemplo, né? Então, dentro da ética, a gente tem muitas correntes, né? Muitas maneiras de nos dizer como agir com o outro, né? A grosso modo, a ética sempre tem a ver com como nós devemos nos comportar, sempre tem o envolvimento com o outro, né, de empatia com o outro, mas existem diversas correntes que não vão nos dizer exatamente o que é a coisa que tem que fazer, né? Então, a ética do cuidado, ela é uma ética muito recente, muito jovem, assim, realmente jovem, contemporânea, sendo construída por pessoas que estão, inclusive, ainda vivas, né? E é uma ética, então, que vai fazer uma crítica ao tipo de construção muito racionalizada, né? Que vai dar respostas sempre muito racionais e, portanto, imparciais, sem deixar chance, por exemplo, para uma ética racional, né? Não me importa muito a minha experiência pessoal, né? Enquanto Maria Alice. E sim, humanos, né? Então, estamos falando da humanidade, por exemplo. E a ética do cuidado, não. Ela vai dizer, não, essa experiência pessoal, né, da Maria Alice com os animais, por exemplo, importa, né? É sobre as relações. O que é certo fazer, né, como nós devemos agir, não é uma afirmação que está cravada para todo sempre, né? Ela precisa ser analisada através dos contextos, né? E um contexto que nós precisamos, né, analisar, né, é como nós nos relacionamos com outros animais, por exemplo. Esse é um relacionamento, né? Não só nós humanos com animais, mas isso significa também Maria Alice com os outros animais, né? Então, é pessoalizar mais a ética. Então, assim, essa é uma crítica muito importante, né? Então, essa perspectiva ecofeminista, ela parte dessa crítica junto da ética do cuidado e vai dizer que precisamos pensar as relações. E pensar as relações através de contextos significa também a gente ter esse olhar pessoal, né? Entender como que as pessoas, de fato, se relacionam. E, por isso, a gente tem espaço para pensar sobre sentimentos. E durante muito tempo na ética, os sentimentos foram totalmente afastados. Por quê? Essa ideia da gente pensar a humanidade,
pensar que tudo tem que ser dito e valer para todo mundo, em todo lugar do mundo, em todo tempo, né? Então, penso que é certo fazer, por exemplo, uma teoria deontológica, né? Essa é uma nomenclatura que a gente usa para falar de uma ética do dever, que tudo deve ser feito sempre, né? As regras são universais. E aí a gente tem, inclusive, algumas religiões cristãs que trabalham assim. Então, vamos pensar, como, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Eles são uma ética do dever, né? Não importa o que nós precisamos seguir. Então, por exemplo, falar a verdade, né? Não mentir é um mandamento que vale para tudo sempre. Não importa, esse é o certo fazer, né? Desde a idade de Cristo, é agora e continuará sendo. Então, quando a ética do cuidado chega, ela está desafiando a ética a dizer, a ética não é só isso. É também, a gente entende que é importante falar a verdade, mas a gente precisa entender também que em alguns momentos, né, como por exemplo, para eu me defender da minha família e eu poder ser aceita, eu dizer que eu não tenho só pena dos animais, né? Eu tinha pena dos animais, claro, mas naquele contexto, se eu demonstrasse só compaixão, talvez eu não fosse aceita. Então tá tudo bem naquele contexto, né? Eu transgredir, e aí muito entre aspas, essa regra de falar a verdade, porque ela é justificada. Então a ética do cuidado, ela vem para entender como a gente estabelece as relações. E a perspectiva ecofeminista, a partir disso, a partir da ética do cuidado, vai dizer, olha só, essas relações como estão estabelecidas, elas são inclusive a partir de uma lógica de dominação, né? Essa racionalidade que a gente achou que ia imperar a ética, ela não imperou. Ela excluiu boa parte das pessoas, deixou de dar a voz a muitas pessoas que têm sentimentos e que possuem, então, relações e contextos, né? E diferentes uns dos outros. Portanto, têm necessidades diferentes uns dos outros. E foram excluídas. Então, por exemplo, a Carol Gilligan, né, que é uma eticista do cuidado, vai falar, a gente precisa ouvir a voz das mulheres. Por quê? Porque as mulheres socioculturalmente foram excluídas não, né, de fazer teoria, de fazer política, de ser importante no trabalho, né? Então, as mulheres não foram ouvidas pela filosofia, não foram ouvidas pela política. A gente precisa dar voz para essas mulheres. E essas mulheres estão vivendo o ambiente doméstico, o ambiente do cuidado. E nesse ambiente, a gente sabe o sufoco, por exemplo, e a particularidade que é entender a demanda de diferentes filhos, de entender a demanda de diferentes vozes, né, de relações. As relações são próprias. Então, a ética do cuidado surge dentro dessa perspectiva feminista, porque vai dizer, olha só, vocês que estão fazendo política aí, pensando que é possível pensar só regras que valem para todo mundo. Tem as mulheres que estão no âmbito doméstico tendo que lidar com diferenças, né, de relações muito próximas, e a gente precisa ouvir a partir disso. E essas mulheres foram dominadas socioculturalmente, né? Então, essa relação de dominação que a cultura, que a sociedade tem com as mulheres, não é algo novo. Porque quando a gente começou a pensar a ciência, a técnica, quando a gente começou a pensar política, a teoria, a gente começou a estabelecer uma maneira de se relacionar com a natureza que é de dominação. Então, quando a gente, né, fala de ciência e técnica, a gente fala, nós dominamos a natureza, nós entendemos a natureza. Então, toda a ideia do iluminismo, da ciência moderna, né, é entender os processos mecânicos da natureza, separar em partes e tudo mais. Então, o que as ecofeministas vão dizer é, não só as mulheres desse grupo minoritário, então, foi excluído e dominado, mas isso aconteceu de tal modo como aconteceu com a natureza. Então, o ecofeminismo, né? Então, a gente pensa a dominação da natureza e também a dominação de grupos oprimidos, tal como as mulheres socioculturalmente foram oprimidas. Quer falar alguma coisa, Rafa? Porque quando eu engato, né? Não, sim, sim. Eu quero aproveitar para citar alguns autores e autoras, né, sugerir aí para a turma que falam do ecofeminismo. Inclusive, eu prefiro citar logo um livro, recomendar para a turma aí esse livro aqui, ó, Ecofeminismos,
fundamentos teóricos e praxes interseccionais. Então, vamos falar aí autores e autoras. Por exemplo, nós temos a Daniela Rosendo, inclusive quero convidá-la para fazer uma live aqui. Nós temos o próprio Fábio Oliveira, nosso querido amigo, né? Que já esteve aqui no Move algumas vezes. Tem a Tânia Cuney, tem a Angélica Velasco, tem a Alicia Puleio, né? Sugira aí. Acho que tem bastante gente, né? Muito bom a gente. Zirbel, a Marti Kiel, que é um nome importante, tem também, né, capítulo desse livro. E tem esse livro também, que foi traduzido agora para o Brasil, né, Ecofeminismo, da Maria Maes e da Vandana Shiva. A Vandana Shiva é um grande nome do ecofeminismo, né? A Vandana Shiva que vai mostrar para a gente essa lógica da ciência moderna de dominação e o quanto isso leva a toda uma política e uma economia de dominação, né? Então, que não só as mulheres sofrem, mas todos os grupos vulnerabilizados que dependem da terra, né? Então, é muito interessante a gente ver, né, inclusive autores sempre do sul global. Quando a gente pensa sul global, a gente não pensa necessariamente naquela divisão norte-sul do globo, mas todos aqueles que não fazem parte da política hegemônica, né, de grandes corporações. Então, a Vandana Shiva, por exemplo, né, sendo indiana, né, ela está dentro do sul global e são lugares, então, que foram colonizados por esses outros lugares, como a Europa, por exemplo, né, que é o centro desse norte global, centro de poder e tudo mais, centro de onde se fez teoria dessa maneira. E aí a Vandana Shiva vai dizer, é muito diferente da maneira como alguns lugares orientais, do sul global, como povos originários da América Latina, aqui, né? Ela inclusive cita o Ailton Krenak, que é um indígena muito importante aqui pra gente, vai dizer, é muito diferente da maneira como produz conhecimento desses lugares, né? Desses lugares que foram colonizados. Essa relação com a terra de dominação que foi aplicada pela ciência moderna não foi aplicada da mesma maneira pelos povos originários, os nossos povos originários, por exemplo, da América Latina, né? Não tinha essa relação de dominação. Então, ser ecofeminista é pensar também outras maneiras de nos relacionarmos com a natureza, através do cuidado e não da dominação, e, portanto, também outras maneiras de nos relacionarmos entre si, né? E aí isso inclui também os outros animais. Então, o ecofeminismo interseccional, que é o nome desse livro que o Rafa citou, é uma corrente dentro do ecofeminismo que vai possibilitar, então, a gente falar de ecofeminismo animalista, porque vai dizer essa mesma lógica de opressão que a gente percebe, então, de colonização, né, da natureza, de outros corpos humanos, também acontece com corpos não humanos, né, de outros animais. Então, a gente consegue perceber essa mesma lógica de opressão. É isso, Rafa. Estou vendo que está tendo algumas perguntas aqui. Tu quer que eu desenvolva um pouco mais sobre isso? Sim, vamos desenvolver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem um comentário da Andressa. Vamos lá. Eu gostaria de saber se o ecofeminismo é originalmente estrangeiro ou brasileiro. E eu gostaria de conhecer autoras com perspectivas nacionais também. Sei que temos várias estudiosas aqui. Inclusive, tem algumas aqui participando aqui na live. Uhum. Então, o ecofeminismo, a gente tem uma dificuldade, assim, de estabelecer a sua origem, sabe? Tem, por exemplo, a Karen Warren, que é a filósofa que a Daniela Rosendo estudou no mestrado, né, que ajudou ela a entender, então, uma ética sensível ao cuidado, que é uma filósofa dos Estados Unidos e é uma filósofa importante que estabeleceu esse termo, ecofeminismo. A gente tem, por exemplo, a Vandana Shiva, né, que está desde o início da década de 90 falando esse termo. Então, é um termo que não surgiu propriamente no Brasil, né? Mas as latinas ganharam e pegaram muito esse termo, né? Porque, inclusive, a Alicia Puleu, né, que é uma filósofa espanhola,
é argentina, mas hoje trabalha e mora na Espanha, né? Então, ela é latina, pesquisa no norte global e ela fala, o ecofeminismo é muito latente, faz muito sentido para os latinos, né? Porque todo o movimento, por exemplo, que nós temos das mulheres no campo, rurais, todo o papel também que as pessoas têm em defesa da floresta, faz muito sentido o ecofeminismo, porque nós sentimos na pele o quanto a natureza sendo dominada nos coloca numa situação de vulnerabilidade maior, né? Então, defender a natureza é, por si só, uma defesa também dos nossos direitos. Então, faz muito sentido para nós por conta dos nossos problemas enquanto colonizados, né? Então, temos muitas filósofas latinas, né? Maria Lugones, por exemplo, outra filósofa argentina. Inclusive, a PQ tem um livro, né? Feminismos decoloniais, que tem textos da Martina Davidson, tem textos da Daniela Rosendo, da Tânia Kuhnen, do Fábio Oliveira, da Maria Clara Dias, né? Todos autores e filósofos brasileiros que estão falando a partir dos conceitos de Maria Lugones, argentina, né? Então, é algo muito latino, assim. Então, sugeriria Maria Lugones, sugeriria fortemente, de novo, a Daniela Rosendo, o livro dela, Sensível ao Cuidado, que é um livro que foi feito, produzido a partir da sua dissertação de mestrado. Então, se vocês colocarem, né, no site de busca, o nome dela completo, Sensível ao Cuidado, dissertação UFSC, vai aparecer o PDF, né, do repositório da UFSC. Tem a tese doutoral dela também, que foi na perspectiva ecofeminista. E aí, a partir dela, assim, a Daniela faz muita referência a autores brasileiros, sabe? Então, a partir dela, vocês podem ir descobrindo outras. Inclusive, a Daniela escreveu uma parte do meu livro comigo, né? Meu último capítulo do livro foi escrito a 6 mãos. Eu, Daniela e Fábio Oliveira. Então, porque a gente acredita que o conhecimento sendo construído coletivamente é também uma metodologia ecofeminista, né? Que turma boa! Você, a Rosendo, o Fábio, que turma boa! Eu tenho muita alegria de cruzar com vocês nessa caminhada. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Existe uma lógica ocidental, cartesiana, que trabalha aí com esses dualismos antagônicos, né? Mulher, natureza, homem, cultura. É algo tão entranhado no nosso imaginário, na nossa maneira de aprender, de ensinar, algo muito estranho para a minha mentalidade hoje em dia. E o ecofeminismo, ele faz um questionamento a esse dualismo antagônico, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, para ajudar a turma aí a conhecer mais essa base. Uhum. A nossa maneira de construir conhecimento hoje, ela é muito ocidentalizada para esse tipo de construção, né, do norte global, europeu, cartesiano, né, que é então perceber as coisas em partes, né. A Vandana Shiva chama isso de uma perspectiva mecanicista, que é separar mesmo, entender só partes das coisas. O ideal seria que a gente percebesse a vida de uma maneira integralizada e percebesse, então, a construção de conhecimento também de uma maneira mais complexa, né? Mas a gente, então, né, hoje em dia, nós pensamos assim, nós temos uma tendência, inclusive, quando eu dou aula, eu peço para os alunos fazerem aula de ética, né? Uma tabela e separar elementos bons e ruins, né? Então, eu já coloco esse antagonismo de que existe, de fato, algo bom e ruim, né? E aí a gente vai separando, e aí a gente percebe que tem muitos, né, dualismos nessa maneira tradicional da gente pensar a ética. Então, razão e emoção é um deles, né? Imparcialidade e arbitrariedade, enquanto o contrário de imparcialidade é justificação. A gente pode pensar uma justificação parcial, de acordo com outros elementos, né? Com virtudes, por exemplo, de amizade, assim por diante. Mas, tradicionalmente, nós temos muito, né? Homem e mulher, razão e emoção, eu falei, animal e humano. A gente vai estabelecendo esses dualismos e, de fato, eles seguem uma lógica não só mecânica, como
opressiva, né? Nos separam. E isso não nos ajuda a estabelecer boas relações, porque é como se a gente colocasse, Wanda Shiva fala isso, né? A dualidade, ela separa e oprime, né? Porque nos coloca em caixinhas diferentes, em times diferentes, em lados diferentes, né? Então, eu preciso ser um ou outro, né? Homem ou mulher, por exemplo, né? E muita gente não se vê nessas dualidades. Então, essas pessoas são excluídas, são marginalizadas, né? Razão e emoção, como eu estava contando para vocês, por exemplo, foi algo que na ética a gente incorporou completamente. A gente está falando de emoção, a gente está falando de outro campo, né, da razão. E aí, como que a gente vai dar conta, então, de vozes e de dores que são, de fato, sentimentais, que são no campo das emoções? A gente vai excluir simplesmente? Então, entender a vida de uma maneira mais integralizada e entender que não tem essa separação assim tão clara. Mas isso, né, no meu caso, eu uso isso como um ponto inicial nas aulas de ética, e depois a gente vai complexificando as coisas e vai percebendo que é um tipo de razão que nós precisamos privilegiar, que é uma construção de conhecimento, né? Que precisa ter algum tipo de metodologia, que precisa ser entendida por outros, mas não é uma razão pura e maravilhosa. Emoção, quais são os tipos de emoções que não cabem na ética, por exemplo? Não cabe ódio, não cabe impulso, né? Que não tenha justificativa. Essas são as emoções que, de fato, estão no antagonismo da ética, mas tem uma série de outras emoções, né? Como amizade, por exemplo, que precisa estar na ética. Então, a gente vai entendendo, vai quebrando essas dualidades para entender de uma maneira mais integralizada. E essa, eu acredito ser uma metodologia ecofeminista, né? Quando a gente vai percebendo o que está para além desse antagonismo e mais, perceber que quando a gente insiste nesse antagonismo, a gente vai perceber que ele mesmo nos dá pistas de muitas opressões, né? Então, como eu falei, né? No caso de homem e mulher, né? Então, a gente, a partir de uma metodologia ecofeminista, a gente vai também integralizar uma crítica de gênero, de raça, de classe, né? Para perceber que o mundo está separado por categorias dualistas e antagônicas, mas nós precisamos quebrar isso. Mas antes de quebrar, é perceber que essa lógica de opressão que foi aplicada à natureza e à categoria de mulheres, por exemplo, também foi aplicada a corpos racializados, né, animalizados e assim por diante. Então, é dar voz dessas pessoas. Voz que o antagonismo cartesiano não dá conta, né? Então, eu tô vendo aqui, imagina que seja a Ive, né, que perguntou do casal animalista, porque o Rafa tá aqui falando comigo. Ela tá aqui, ela tá ali no quarto, eu tô no escritório, ela tá ali no quarto. Só deixa eu fazer um comentário antes de passar para a pergunta da Evinha. Não sei se você conhece alguma coisa de espiritismo, mas o espiritismo ele surge no século XIX, né, a partir lá de Allan Kardec. E não só por isso, mas por isso também, o espiritismo ele trabalha muito nesses antagonismos, nesses dualismos. É uma coisa que me incomoda, inclusive o ecofeminismo tem me ajudado muito a trazer isso para o móvel como uma lente, uma percepção, algo assim que nos permita superar, né, esse antagonismo dualista que há realmente na base espírita, que é do século XIX e precisa se renovar, né, ao longo do tempo. Por mais que muitos espíritas tenham dificuldade com isso, aqui no móvel a gente não tem não, de forma alguma. E vamos lá então, para a pergunta da Evinha. Evinha pergunta para você, né, Lei? Qual o papel, né, do masculino aí na... Uhum. Então, e olha só que interessante, tem a ver com essa tua fala, né? Bom, o espiritismo, assim como, né, todas as nossas constituições de conhecimento, religiosas, culturais, ela está submetida a essa lógica de construção, né, colonizadora, inclusive, né? Então, assim, para ser aceito, inclusive, na academia, né? Eu precisei passar por todo o processo de conhecimento de construção, que é como tal a ciência, por exemplo, se organiza, a filosofia também se organiza,
Hoje nós estamos pensando a partir de uma metodologia ecofeminista. É algo muito novo, mas eu não vou, né, construir a minha tese através de perspectivas ecofeministas somente. Eu preciso apresentá-las ainda, ela é muito nova. Então, acredito que dentro do espiritismo e dentro de todas as nossas construções de conhecimento, esse seja o processo atual, né? A gente repensar a maneira como nós, até então, construímos as nossas relações e os nossos saberes, né? E poder, a partir de agora, do que nós temos conhecimento agora, porque é algo realmente novo, poder fazer novas construções, né? E aí, a pergunta do casal animalista, então, sobre o papel do homem, né? E aí, isso é algo muito interessante, porque, assim, o que eu acredito ser ecofeminismo não está relacionado com uma categoria feminista radical, feminismo essencialista. Hoje a gente chama de feministas radicais aquelas feministas que acreditam que dentro do grupo feminino estão apenas as pessoas que nasceram com sexo, foram designadas pelo sexo feminino, né? Então, dizem que sexo e gênero são a mesma coisa, e aí, nesse grupo, é realmente um pouco difícil entender o papel dos homens, tá? E não é o tipo de feminismo que eu converso, que eu debato e que eu construo, né? Então, assim, entender a categoria de gênero enquanto uma categoria de análise faz a gente perceber muito além do sexo biológico, né? E faz a gente perceber, então, as nossas relações enquanto relações, né, submissas, que são submissas e foram dominadas por conta de um sistema de opressão, né? E isso faz com que a gente perceba que não há uma culpabilização direta dos indivíduos, né? Então, os homens, mesmo, né, tendo situações de privilegiadas, serem socializados por conta desse privilégio, a gente tem que ter um pouco cuidado para direcionar o nosso ódio, a nossa raiva, né, para o sistema patriarcal e não para os indivíduos em si. Esse já é um ponto. E outro é entender, então, que não são só mulheres, né, pessoas que são lidas enquanto mulheres ou escolhem essa identidade, que são submissas, né? Que são submissas porque precisam, né? Foram submetidas pelo sistema. Mas também grupos, por exemplo, racializados, então homens negros, homens pobres, né? Então, assim, entre as pessoas vulneráveis não estão só mulheres, também estão pessoas que se veem, né, e que se caracterizam com uma identidade masculina. Então, o papel do homem não é só também daquele que vai quebrar essa raiz, como, né, tradicionalmente a gente fala do feminismo, olha, o homem que está numa situação de privilégio, então o homem precisa perceber, né, essa situação, precisa dar espaço e voz às mulheres. Mas a gente também, às vezes, está falando de homens que também são prejudicados pelo sistema patriarcal, né, que também são dominados por esse sistema. Então, a gente ter essa sensibilidade em perceber, né, o lugar em que esses homens também estão, né, de classe, de raça, às vezes é um homem trans, por exemplo, né, então, mesmo sendo homem, ele não tem o mesmo papel de outros homens que possuem essa identidade. Então, perceber a dor também dessas pessoas, a voz dessas pessoas, né? E não ver todo mundo como igual. Então, né, como eu comecei dizendo, a gente não está falando da humanidade, né, como uma caixinha assim simples. A gente está falando de realidades complexas, de vivências, de relações pessoais, né? Então, assim, qual é o papel do homem? Depende de onde esse homem está, depende de como ele pode movimentar. Muitas vezes ele tem mais dores do que capacidade de mudar esse sistema, né? Isso também a gente precisa falar. Ótimo, muito didático, adorei a sua resposta. Veja, tem uma pergunta aqui do meu amigo Elias Moraes, tem feito um trabalho muito bonito aí do Espiritismo junto com as ciências sociais, e ele pergunta: oi, Rafael, como relacionar essa temática do ecofeminismo animalista ao conceito de especismo? Então, fala um pouquinho para a gente aí do especismo, né? Enfim, a superação aí desse especismo antropocêntrico, né?
esse sexismo patriarcal, enfim. Então, primeiro a gente precisa falar o que é especismo, né? O Rafa tinha recomendado, né, do livro Animalidade, que eu organizei, tem um capítulo do livro que é, acho que o segundo capítulo, que o Fábio escreveu sobre especismo estrutural. Então, hoje a gente tem uma discussão na academia muito mais aprofundada, a gente entende especismo de diferentes modos, mas de uma maneira, assim, a grosso modo, de uma maneira muito geral, o especismo foi criado por um psicólogo, né? Esse termo foi criado, não o especismo, o termo, né? Essa caracterização foi criada por um psicólogo, Richard Ryder, nosso contemporâneo. E aí ele percebeu que o preconceito, todas as maneiras, todas as razões que nós temos para dizer do porquê os animais não devem ser incluídos no nosso rol de consideração moral, então, o porquê que nós não respeitamos os outros animais como os humanos, eles são todas maneiras e justificativas e argumentos sem sentido, né? Essa é uma construção que a gente vê em muitos filósofos. O Oscar Orta, por exemplo, que vai ser agora também o orientador do Rafa, é um filósofo que escreveu uma tese doutoral só apresentando todas as razões e que não são boas razões, né, do porquê a gente não considerar todos os animais no nosso âmbito moral. E aí o Richard Wagner deu um nome para isso, para dizer, toda essa tentativa chama-se especismo. Então a gente fica tentando argumentar pelos humanos com características especiais, porque os humanos, eles têm um tipo de racionalidade específica, porque todas elas são preconceitos, não são argumentos de fato. Né? Não são boas justificativas. Então, esse preconceito, que é não ter boas razões, nós chamamos de especismo. Então, sempre que a gente exclui outras espécies. E aí, Rafa, quero aproveitar para dizer assim, que só falar, né, que excluir as outras espécies não diz nada, porque a gente às vezes tem que dar exemplos, né? Por exemplo, então, quando eu incluo no meu rol de consideração, né, quem eu devo respeitar, cães e gatos, mas eu não incluo outros animais, eu ainda sou especista. Então, não basta eu dar um passo para além da espécie humana e incluir poucas espécies. Se eu não considerar todas as espécies que sofrem, que precisam de consideração e de cuidado, eu estou sendo especista. Se eu digo que eu gosto mais de animais do que de gente humana, eu também sou especista. Se eu vou dizer, eu defendo todos os animais não humanos, todos, mas os humanos não. Os humanos também são uma espécie entre os animais, então eu também sou especista. Então, não ser especista é conseguir incluir no nosso cuidado, e aí não só no nosso cuidado pessoal, mas no nosso cuidado institucional, né? Direito, a política, a economia, é incluir todos os outros animais. Então, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil porque ela é muito complexa, ela é muito abrangente e ela está muito arraigada. Então, ela está dentro do nosso sistema educacional, cultural, nas nossas tradições, né, nas religiões, na linguagem. Né? Quando a gente xinga alguém, geralmente a gente está xingando, e quais são as consequências, falando o animal, e quais são as consequências disso, né? Então, é muito complexo, né? É muito complexo. Eu esqueci agora exatamente a pergunta. Qual é? Não, ele está perguntando da associação, né, do ecofeminismo com o especismo. Ótimo. Então, falar de ecofeminismo é a gente perceber essas relações. Né? É a gente perceber a vida de uma maneira mais integralizada. É a gente perceber que essa raiz de dominação, então, que perpassa a natureza e coloca outros seres em situação de vulnerabilidade também, inclui os outros animais, né? Então, assim, é ser feminista e ser antiespecista, né? Então, é um ecofeminismo, por exemplo, antiespecista ou animalista, para dizer, então, o contrário, né, de ser especista. Ter essa sensibilidade com os animais, né? Então, aquele mesmo raciocínio que eu utilizei, então, para a gente entender também o lugar, o espaço onde estão os indivíduos que se entendem
como homens, a gente vai pensar nos animais, porque os indivíduos, e a gente não está falando de animais num sentido abstrato, são indivíduos que precisam ser protegidos. Então, onde estão esses indivíduos? Que dores eles sentem, né? Então, se a gente está falando de gatos, por exemplo, eu não sei onde vocês, né, que estão me assistindo, moram, tem relação com os gatos. Mas aqui em Santa Catarina, e sobretudo em algumas cidades, assim, tipo, eu moro em Florianópolis, tem uma cidade próxima, por exemplo, que minha mãe tem um sítio, que se chama Antônio Carlos. E lá tem muito gato selvagem, sabe? Aquele tipo de gato que fica que fica no mato e se porventura tu cruza com ele, ele não é nem um pouco simpático, né? Então, assim, eu incluo gatos, ok, mas gatos domesticados ou esses gatos que estão aí nesse limiar, né? No espaço urbano, mas não estão domesticados de fato. Como eu vou tratar um gato domesticado e um outro gato desse que mora no mato, é totalmente diferente. As necessidades que eles têm é totalmente diferente. Então, a prática ecofeminista em relação ao animalismo, né, faz a gente perceber, então, essa particularidade, né? De novo, o contrário, uma ética, então, que não é uma ética do cuidado, que não percebe a partir das nossas relações concretas e necessidades individuais, vai pensar gato de uma maneira abstrata, né? E o ecofeminismo animalista não, vai pensar, então, a partir de necessidades reais, de indivíduos reais, né? Então, como nós vamos estabelecer as relações, e a partir daí a gente vai ter, então, desdobramentos. Muito bom, Maria. Teremos muito mais coisas para comentar, para te perguntar, né? A questão da vulnerabilidade, por exemplo, né? É algo interessante nessa temática. Mas já estamos aí, ó, 8 horas e 2 minutos. Então, eu vou te convidar para fazer as considerações finais. Quero aproveitar para agradecer aqui a participação da turma. Inclusive, também, quero aproveitar já para fazer um novo convite. Na quinta-feira, nós temos o que chamamos de Move Talk, que é um programa nosso pelo YouTube, e nós falaremos da fé raciocinada e antiespecismo. Porque no Espiritismo, Maria, Allan Kardec construiu o conceito de fé raciocinada, né, colocando ali a fé à luz da razão. É preciso da filosofia, da ciência, né, para que a gente tenha uma fé baseada aí realmente na razão. E, então, nós vamos trazer a reflexão sobre a fé raciocinada antiespecista, porque nós entendemos. Oi? Eu vou assistir, com certeza. Quinta-feira, 20 horas. É que a gente entende que uma fé raciocinada especista não está raciocinando muito bem, não. Nem está com uma fé boa. Sabe que a gente tem toda uma contribuição, Rafa, vou aproveitar aqui meus minutos finais de consideração para falar disso. Assim, eu falei um pouquinho da filosofia nesse âmbito, né, da perspectiva ecofeminista, pintei um cenário de outros filósofos racionalistas que parecem não contribuir muito, mas a construção de conhecimento em si, ela é mais complexa do que esses antagonismos, né? E aí a gente tem, por exemplo, o primeiro filósofo que nós, né, temos notícia do Ocidente, que foi vegetariano, foi Pitágoras, né? E Pitágoras tem contribuições muito interessantes, assim, que eu acho que pode servir, talvez, para os estudos espíritas, depois me conta, quero conversar contigo depois dos bastidores mais sobre isso, então eu tenho curiosidade. Porque o Pitágoras vai dizer, olha, a gente tem uma alma compartilhada, né, com todos os seres animais, humanos ou não humanos, né? Então, Pitágoras tem aquele lance da matemática, então, só para eu poder contribuir aqui enquanto filósofa, a matemática, ela está no mundo das ideias, né? Então, Pitágoras, né, foi professor de Platão, e Platão, então, nos mostrou, a partir, né, da sistematização que ele fez dessa filosofia pitagórica, que existem os nossos pensamentos, né? Então, a ideia, um mundo onde as ideias são criadas e o nosso mundo material, como a gente se relaciona. E a matemática, o conhecimento, tudo isso é do mundo das ideias, né? Então, o que é da nossa essência, de fato, que não é do nosso mundo terreno, também faz parte desse mundo das ideias. Então, a nossa alma, ela é, né, desse mundo das ideias, tal qual é a matemática, tal qual é o conhecimento. E a nossa alma, ela é
para o Pitágoras algo compartilhado com todos os animais, né? Não faz diferença, né, nessa essência de alma se é humano ou não humano. E aí vem a compaixão do Pitágoras para com os animais e o dever, inclusive, de não comê-los. Então, Pitágoras, ele só tinha alunos vegetarianos, era uma obrigação, porque, né, como falar dessa prática, então, como que a gente compartilha essa alma, então, no mundo das ideias e chega aqui no mundo terreno, a gente, então, come os outros animais, né? Então, me lembrou isso agora, assim, sempre que eu Ótimo. penso em Pitágoras, eu penso um pouco do espiritismo, sabe? Uhum. E a turma ainda diz que o vegetarianismo é coisa nova, do nosso tempo, né? Pitágoras e tantos outros, né, já abordavam tanto aí o vegetarianismo por vários vieses, né? Tem É. tantos autores e autoras na história, minha nossa. É verdade. E Pitágoras tem todo um relacionamento com religiões orientais também, né? Ou seja, existem muitas religiões que se relacionam com os animais de uma maneira mais amigável, né? Uhum. Ah, acho que travou. Não tô É, te vendo, mas tô ouvindo. você está me E ouvindo? aí, considerações finais é isso. A gente pensar o vegetarianismo. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, eu não tô Ah, te vendo, tá. mas eu É, a tela travou aqui para mim também. Então é o Instagram dizendo que a gente tem que terminar. tô. Turma, então, ó, agradeço aqui em nome do Move a você, Maria Alice, querida do meu coração. Quero um dia te encontrá-la pessoalmente para te dar um abraço. Envio Ai, daqui, tá, com todo o nosso amor, vibrações para você de bom ânimo, de perseverança, de saúde, de alegria, enfim, tudo de bom aí para você seguir nessa trajetória pelo fim das opressões aos animais humanos e não humanos, tá bom? Beijão no seu ai, coração e até uma próxima. até. Obrigada.